Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Rodrigo Zagui e hoje estou aqui para falar sobre percepção de valor pelos teus clientes. Eu vou falar de um serviço de consultoria, que é o meu serviço. No entanto, acredito piamente que vocês conseguem levar estas lições para, ponto 1, negócios no geral e ponto 2, para a vida. Então, primeiro ponto é o seguinte: o que é que diferencia, digamos assim, faço-te a pergunta e vou-te dar 2 a 3 segundos para pensares e depois avanço, mas o que é que achas que diferencia uma consultoria de duas pessoas que estudaram na mesma universidade, tinham notas muito idênticas e conhecimento muito idêntico, uma que pede 1000 euros e outra que pede 100 000 euros? Se tu tivesses que adivinhar qual é que é o principal motivo de uma pessoa estar a receber 100 000 euros por projeto e outra 1000 euros, qual é que dirias? Ok, então, não sei se já pensaste, mas vou avançar com a resposta. Então, e depois comentem aqui em baixo qual é que foi a vossa resposta e se acertaram e se têm a mesma leitura que eu neste sentido. Mas, para mim, pela minha experiência e conhecimento, o único fator diferencial de uma consultoria ser 100 000 euros versus 1000 euros é as pessoas que tu serves. Ou seja, a quem é que tu estás a vender esta mentoria ou consultoria. Se tu venderes uma consultoria a uma empresa milionária, tu vais fazer um pequeno ajuste, vais-lhes dar uma dica, vais melhorar esta métrica e o impacto vai ser muito superior versus se tu fizeres à tua padaria do bairro, não é? Então, a pessoa a quem tu serves muda completamente o valor ao qual tu podes e cobras o teu serviço, ok? Então, esse é o ponto número 1. Se estás a cobrar pouco, se não consegues subir os valores, ponto número 1 pode ser uma crença limitadora da tua cabeça. Ponto número 2 pode ser simplesmente o mercado que estás a servir, que pode não ser aquele mercado que te está disposto a pagar os valores que tu queres que te pague, ok? Agora, o que é que leva uma pessoa a pagar milhares de euros por uma consultoria? É confiança, é a crença, digamos assim, de que a tua consultoria consegue lhe levar do ponto A, que é onde ele está, ao ponto B, que é o ponto de sucesso dele, certo? Então, esta pessoa compra através de, pronto, uma troca de confiança, que no final do dia é a venda. Tu passaste uma boa imagem, mostraste casos de estudo, falaste com confiança, provaste por A mais B que conseguias ajudá-lo a atingir o objetivo que ele pretende e vendeste-lhe a consultoria. Vamos dizer que vendeste uma consultoria de 10 000 euros, ok? Para um projeto de 4 meses. Então, durante estes 4 meses, vocês vão estar a fazer muitas coisas ao longo deste projeto e vão haver muitos momentos em que existirá evolução, outros que existirá dúvida, outros que existirá alegria, outros que existirá menos entusiasmo, ok? Então, num dos episódios recentes que eu gravei, eu expliquei como é que nós devemos manter os nossos clientes diariamente ou semanalmente engajados, digamos assim, com as pequenas vitórias que vão conseguindo alcançar para que, mantenham o espírito positivo no projeto, 2, consigam ter uma boa percepção de valor daquilo que tu estás a entregar, não é? Então, nós definimos o objetivo, vamos dizer, 10, mas para chegar ao 10 nós temos que passar pelo 1, 2, 3, 4, 5 e todos estes passos e degraus que nós vamos subindo são importantes para atingir o objetivo grande, não é? Mas se nós passarmos do 5 para o 6 e estivermos a pensar que ainda não estamos nos 10, nós não estamos a usufruir da satisfação que nos deveria ter dado, não é? E muitas vezes isto passa pela percepção e pelo tom de conversa e pela maneira como o consultor guia a consultoria, não é? Se nós estivermos a perguntar e a felicitar por esta barreira que quebramos, a pessoa vai ter uma percepção de satisfação, versus se nós tivermos, ok, e o que é que falta para atingirmos o 10? Não sei o quê, não sei o que mais. Nós vamos estar naquela insatisfação constante, não é? Então, é importante, e isto foi o ponto que eu referi no último episódio que falei sobre satisfação de clientes. Agora,
trago aqui outro pequeno truque, e é um pequeno truque, ok? Um pequeno truque que te vai ajudar a aumentar ainda mais a percepção de valor no final de um projeto com clientes. Então, deixo aqui um ponto antes de dar o mega segredo, que não é segredo nenhum, que é, no final do projeto, para mim, um projeto de sucesso não é apenas um projeto em que o cliente está satisfeito, é um projeto também em que o cliente está disposto a renovar, ok? E pode ser um processo, e pode ser um projeto vencedor sem ele estar disposto a renovar. Não é, isto não é diretamente... Esta métrica sozinha não quer dizer nada, ok? Mas é positivo se ele quiser renovar. É positivo se ele referenciar e nos der referenciações de novos clientes, ou seja, a partir de um contacto, de um projeto, nós conseguimos 2, 3, 4, 5 outros contactos de potenciais clientes. Depois, é positivo também se nós conseguirmos retirar e extrair um caso de estudo, e se for um caso de estudo com formato de entrevista gravada ou testemunho mesmo em vídeo, etc., é cereja no topo do bolo, ok? Porque isto será prova social para os próximos clientes que nós próximos potenciais clientes, aliás, que tiverem ali no limbo da decisão, consigam ter mais uma validação daquilo que nós conseguimos entregar, ok? Agora, como é que tu cativas os teus clientes a deixarem-te avaliações no Google? Como é que tu cativas os teus clientes a deixarem-te, a gravarem entrevistas contigo? Eles têm que ter uma percepção de valor forte daquilo que tu estás a entregar, certo? Então, para além de celebrar as pequenas vitórias, trago-vos aqui um truque que vai conseguir aumentar a percepção de valor de tudo aquilo que vocês entregam. E isto aqui é uma regra, ok? Que é, nunca, mas ouçam, nunca, 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 nunca apaguem uma to-do list num projeto com clientes. E eu explico-vos porquê. Ainda a semana passada eu fiz uma reunião com um cliente e nós estávamos a fazer uma overview do projeto, ok? Para alinhar ali alguns pontos, e nem era uma overview no final do projeto, para terem noção. Nós fazemos sempre uma overview no final, mas estávamos a fazer uma overview quase a meio termo do projeto, ok? E o que é que acontece? Eu não tinha a to-do list toda escrita, então na preparação da reunião foi aquilo que eu tive a fazer. Tive-me a lembrar e a olhar também para o nosso quadro, para o nosso mapa do Mir, tudo aquilo que nós tínhamos feito, e a escrever numa to-do list. E depois estive a fazer o check, a pôr o certinho com eles. Então, pessoal, bora lá ver coisas aqui para alinharmos aqui os pontos a meio do projeto. Isto está feito? Sim? Não? Boa, vamos ao próximo. E depois dávamos as devidas notas em cada um dos pontos. Mas, realisticamente, nós passamos ali por 15, assim em média, pontos. E a percepção de valor que tu passas mostrando os avanços, todos e mais alguns que eles fizeram enquanto estavam na consultoria contigo, é brutal, versus se tu tiveres uma to-do list que apagas, as coisas já estão feitas, e depois, no final do projeto, perguntas-lhe, então, estás satisfeito? E ele lembra-se das últimas 2 semanas, já não se lembra como é que estava há 4 meses atrás, não é? Quando te contactou meio desesperado para resolver isto, não é? Pode ter uma percepção vaga, mas já não o sente. Então nós temos que levá-lo muitas vezes a esse sentimento. Nas próprias entrevistas fazem-se perguntas específicas para para fazer essa análise. No entanto, se tu antes de uma entrevista, numa reunião de overview, ou antes de fazeres uma proposta de renovação, tu conseguires mostrar tudo aquilo que vocês já fizeram, não é mostrar a dizer, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo e fiz aquilo. Não, é fazer literalmente em formato de checklist e perguntar, olha, isto ficou alinhado, há alguma coisa que ainda ficou a esclarecer sobre isto? Não? Certo? Ok, vamos ao próximo. E por aí fora, ok? E depois, no final dessa reunião, podes muito bem fazer as tuas call to actions para tudo aquilo e mais alguma coisa que puderes, ok? Então, essencialmente é isso. Espero que vocês tenham conseguido retirar aqui uma lição importante. Isto é um pequeno pormenor, ok? Claro que se tu não tiveres um serviço bem estruturado, claro, se tu não tiveres uma equipa capaz de o entregar, e claro, se o teu serviço no geral não estiver a deixar os clientes satisfeitos, não vai ser isto que vai mudar a percepção whatsoever, ok? Tens outras coisas para que te preocupar. Agora, se tu já tens um bom serviço, se tu já tens clientes minimamente satisfeitos, isto são pequenos pormenores que tu deves utilizar para otimizar ainda mais a satisfação deles,
otimizar ainda mais a capacidade deles de gravarem uma entrevista de caso de estudo, deixarem avaliações no Google e, essencialmente, exponenciar tudo aquilo que tu já estás a fazer. Portanto, espero que tenhas gostado do episódio. Se ainda não o fizeste, deixa uma avaliação de 5 estrelas neste podcast e partilha com alguém que possa usufruir deste tipo de conteúdo. Um abraço e até ao próximo episódio.